Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui não se trata apenas de aprender, mas de sentir. É disso que falaremos hoje. Vivemos em um tempo em que aprender virou uma obrigação. Desde cedo, somos moldados para acumular diplomas, certificados, habilidades. Decoramos fórmulas, seguimos métodos, repetimos padrões. Somos ensinados que quem sabe mais, vale mais. Que quem acumula mais conhecimento, conquista mais respeito, mais espaço, mais poder. E assim, pouco a pouco, vamos esquecendo de algo essencial, que a vida não se resume ao que se aprende. Ela pulsa, arde e se revela naquilo que se sente. E então, um dia, a ficha cai. Não é sobre aprender, é sobre sentir. Essa constatação muda tudo. Porque o que realmente transforma nossa existência não está nas páginas dos livros, nos slides das palestras ou nos tutoriais da internet. O que nos molda, o que nos faz crescer, o que nos conecta com os outros e com nós mesmos, é aquilo que sentimos. O amor, por exemplo, não se aprende. Você pode estudar todas as teorias psicológicas sobre apego, pode listar os 5, os 7, os 10 tipos de amor, pode até saber explicar o amor em várias línguas. Mas diante do olhar daquela pessoa que te paralisa, diante do toque que acelera o seu coração, todas as teorias desabam. O amor não cabe numa equação. Ele se vive, ele se sente, e o mesmo vale para a dor. Podemos ler 1000 relatos sobre perda, assistir filmes sobre luto, ouvir histórias de superação. Mas nada, absolutamente nada, nos prepara para o momento em que ela chega. Para o vazio de quem parte, para a ferida aberta que não cicatriza com palavras, mas com o tempo, com a coragem de encarar a ausência. A dor não se aprende, se atravessa. Com lágrimas, com noites insones, com silêncios que gritam. Vivemos na era da informação. Bombardeados por cursos, palestras, workshops. Existe método para tudo. Para ser feliz, para ser produtivo, para ser espiritualizado. Parece que, se estudarmos bastante, podemos finalmente alcançar a fórmula da vida perfeita. Mas será que é por aí? Será que não estamos transformando a vida em um imenso checklist, onde o sentir fica sufocado pela necessidade de aprender e dominar tudo? Sentir é um ato de rebeldia. Num mundo que nos pressiona a sermos eficientes, racionais, calculistas, sentir é abrir espaço para o imprevisto, para o que não se controla, para o que simplesmente acontece. Sentir é abandonar a segurança da lógica para mergulhar na profundidade do desconhecido. É se permitir ser vulnerável, ser tocado, ser transformado. Por isso, muitas vezes, fugimos de sentir. Criamos métodos para aprender a sentir, buscamos técnicas para controlar as emoções, procuramos estratégias para lidar com o que sentimos e, claro, tudo isso tem o seu valor. Mas há um risco aí, o risco de transformarmos o sentir em mais uma performance, em mais uma competência a ser adquirida. Como se fosse possível sentir sem se expor, sem se despir das defesas, sem se jogar inteiro na experiência. Quando dizemos, não é sobre aprender, é sobre sentir, estamos afirmando algo radical. Que a vida não cabe em manuais, que há experiências que só fazem sentido quando vividas e não explicadas. Você pode estudar tudo sobre maternidade, sobre paternidade, mas nada prepara você para o momento em que segura seu filho pela primeira vez. Não há curso que ensine a amar aquele ser que acaba de chegar ao mundo. É um saber que nasce na pele, no olhar, no cheiro, no calor do corpo. É um saber que pulsa no coração. O mesmo acontece com a arte. Você pode estudar técnicas de pintura, analisar partituras musicais, dissecar roteiros cinematográficos. Mas nada disso explica o arrepio ao ouvir aquela canção, a emoção ao contemplar uma obra de arte, o nó na garganta ao assistir a um filme que toca fundo.
A arte fala diretamente ao que há de mais humano em nós, o sentir. E esse território é indomável, incontrolável. Não se decifra, se experimenta, e sim sentir dá medo. Porque sentir é se deixar afetar, é abrir a guarda, é correr o risco de se ferir. Não dá para escolher sentir só o bom. Quem sente amor também está exposto à dor. Quem sente entusiasmo também conhece a frustração. Quem se permite ser tocado pela alegria também se vulnerabiliza à tristeza. Sentir é aceitar o pacote completo, sem filtro, sem censura. Mas essa é a beleza da vida. Ela não é feita apenas de momentos felizes, de sucessos ou de conquistas. Ela é feita de inteireza, de experiências plenas. E isso inclui o riso e o choro, a esperança e o medo, o êxtase e a dor. Só quando nos permitimos sentir tudo é que nos sentimos vivos de verdade. Reprimir o sentir é como viver pela metade. Anestesiamos a dor, mas junto com ela, anestesiamos também a alegria, a paixão, o encantamento. Perdemos a intensidade que colore os dias. Por isso, sentir é um convite à inteireza, à presença, à vida plena. Nos relacionamentos humanos, isso se torna ainda mais evidente. Não basta entender intelectualmente o que é empatia. Não basta conhecer teorias sobre compaixão ou solidariedade. É preciso sentir a dor do outro, deixar-se comover, deixar-se afetar. Só assim há encontro verdadeiro. Só assim há conexão real. As grandes decisões da nossa vida raramente são tomadas apenas com base na razão. Podemos listar prós e contras, podemos consultar especialistas, podemos analisar cenários, mas no fim, quem decide é o sentir. É aquele frio na barriga que nos diz que vale a pena arriscar. É aquela intuição silenciosa que nos guia. É aquele brilho nos olhos que nos impulsiona. Depois, claro, a razão entra, explica, justifica. Mas a faísca que inicia o movimento, essa vem do sentir. E aqui está o ponto central. Aprender é importante, claro. O conhecimento amplia horizontes, emancipa, transforma. Mas ele é incompleto se não for acompanhado pelo sentir. A verdadeira sabedoria nasce do equilíbrio entre o saber e o sentir, entre a mente e o coração, entre o raciocínio e a intuição. Ao dizermos, não é sobre aprender, é sobre sentir. Não estamos negando o valor do aprendizado. Estamos apenas lembrando que há coisas na vida que só podem ser vividas e não ensinadas. A beleza de um pôr-do-sol, o cheiro do café recém-passado, o calor de um abraço silencioso, o olhar cúmplice entre amantes, são experiências que não precisam ser explicadas, precisam ser sentidas. E talvez esse seja o maior desafio dos nossos tempos. Reaprender a sentir, reaprender a estar presente, a olhar nos olhos, a ouvir de verdade, a abraçar sem pressa. Reaprender a contemplar a beleza ao redor, sem a necessidade de transformar tudo em conteúdo, em produtividade, em capital. Sentir é um ato de resistência, resistência a um mundo que quer transformar tudo em recurso, tudo em utilidade, tudo em resultado. Sentir é, muitas vezes, um fim em si mesmo. Não serve para nada, e justamente por isso serve para tudo. Serve para nos lembrar que somos humanos, que somos finitos, que somos frágeis e grandiosos ao mesmo tempo. E no fundo talvez seja isso que mais nos falta. Não aprender mais, mas sentir mais. Sentir com mais presença, com mais abertura, com mais coragem. Sentir sem medo do que vamos encontrar. Deixar que o sentir nos conduza, nos transforme, nos ensine aquilo que nenhuma escola jamais será capaz de ensinar. O valor da experiência vivida, da presença plena, da humanidade compartilhada. Que possamos então equilibrar o aprender com o sentir, mas jamais permitir que o sentir seja sufocado pelo aprender. Pois, como dizia o poeta, sentir
é mais. E que nunca nos esqueçamos. A vida acontece de verdade, não no que sabemos, mas no que somos capazes de sentir. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e ajude a espalhar essa reflexão. Talvez alguém, neste exato momento, esteja precisando lembrar que a vida não é sobre aprender, é sobre sentir.